Semana agitada para o mercado de criptomoedas, hein, gente? Meu Deus do céu, mas e aí, o que vai acontecer? O mercado vai sumir, não vai existir mais criptomoedas? O que é FTX? O que é Binance? O que aconteceu aí no mercado essa semana? Fica aí que hoje, nesse vídeo, você vai entender o que aconteceu aí, qual que é o futuro do mercado. Fala pessoal, meu nome é Pedro e hoje nós vamos falar aqui sobre dois tópicos. O que aconteceu nessa semana aí com FTX e Binance e o que isso daqui afeta a sua carteira, né? Já afetou porque tivemos uma queda tremenda aí, mas o que isso daqui afeta no futuro a sua carteira e como pode mudar a forma como você aloca os seus ativos. Então, vamos lá para o primeiro tópico. Então, primeiro de tudo, a gente só precisa voltar um pouco no tempo, lá em 2019, para entender que a Binance comprou uma pequena participação na FTX e depois de algum tempo esse processo aí a Binance não quis mais e a FTX acabou recomprando e entregou como parte de pagamento dólares e outra parte como FTT, que é a moeda da FTX. Então, nós chegamos nos assuntos da última semana. Então, no domingo, o CZ, que é o CEO da Binance, CEO e fundador da Binance, ele falou que iria vender a sua FTT porque não partilhava das mesmas ideias, achava que a FTX não estava fazendo uma boa gestão do patrimônio, porque é aquela história, né, pessoal? A FTX era a segunda maior, a Binance é a primeira, então todo mundo analisa todo mundo. Então, depois de uma prévia análise, uma análise aprofundada da FTX, os players do mercado acharam que ela poderia ter um problema de insolvência. O que seria insolvência? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você tem que pagar um carro de 40 mil reais e o seu patrimônio é de 2 mil reais. Então, o seu patrimônio não cobre todas as suas dívidas. Essa é a insolvência. Só que no caso aqui a gente está falando de bilhões, milhões de dólares. Então esse foi o problema. Então ao CEO da Binance falar que ia vender suas FTTs que estavam em posse da Binance por conta daquela transação de 2019, o mercado ficou um pouco balançado para entender mais o que aconteceu. Então no domingo eles anunciaram isso, na segunda tivemos toda essa reviravolta, na terça a Binance falou que poderia comprar. Então a situação, o maior player do mercado, a maior corretora que é a Binance, iria comprar a FTX, que era a segunda maior corretora até então. Mas na quarta-feira a Binance voltou atrás e falou que não iria mais realizar essa operação. Então aqui nós ficamos com uma lição, uma que é mais para o futuro. Então vamos lá, a FTX e a Binance, as duas maiores corretoras até o momento, as duas têm suas criptomoedas próprias, a FTT para a FTX e a BNB para a Binance. E as duas são, uma tão ruim quanto a outra, as duas não têm um objetivo muito claro. Enquanto outras criptomoedas têm algum fundamento, resolvem algum problema, essas duas são basicamente para alavancagem. Eles criam a moeda, dizem que a paridade dessa moeda é de 1 BNB, por exemplo, não é esse caso, mas eles criam uma moeda, por exemplo, eu vou criar a Pedro's Coin, eu crio a Pedro's Coin falando que ela tem $1 e eu começo a utilizar essa Pedro's Coin para tomar de crédito, utilizar isso daqui como uma garantia. Então eu utilizo essa Pedro's Coin que eu digo que ela vale $1 como uma forma de garantir os empréstimos que eu tomo, dessa forma me alavancando e ocasionando a insolvência. Então, atual situação, a FTT quebrou, caiu muito, mais de acho que 99% e depois vai caindo, né? Pode cair 99% para sempre por conta da matemática. Mas qual que é o ponto? A BNB, que é a moeda da Binance, como a gente falou anteriormente, era tão ruim quanto a FTT, era a quarta maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado. Se você abrir o CoinMarketCap, você vai ter a primeira como Bitcoin, a segunda como Ethereum, a terceira como Tether, que é a stablecoin do dólar, e a quarta como a BNB. Então, considerando uma situação, a gente já viu tudo o que aconteceu essa semana por causa da FTT e da FTX. E se o mesmo ocorresse para a BNB? Será que todas as criptomoedas iriam sobreviver? Na minha opinião, apenas o Bitcoin iria sobreviver, porque o ponto aqui é o seguinte, tudo que está centralizado está tendo algum problema. Tivemos esse problema com a Luna há 4 meses atrás e agora estamos tendo esse problema com a FTX. Eu não duvido, eu não confio, não acredito nem desacredito que tenha um problema desse na Binance, que é a maior corretora. E caso tenha, muitas criptomoedas vão perder a confiança. Além de perder a confiança, o mercado de criptoativos vai ficar conhecido por conta desses escândalos que estamos tendo. Só nesse ano foram 2 em menos de 4 meses.
que abalaram muito o mercado. Então, considerando essa situação, que ocorra outros indícios dessas fraudes, principalmente com a Binance, a única criptomoeda que eu imagino que ficaria viva é o Bitcoin. Então, vamos lá. Você possuía um patrimônio em criptomoedas, teve uma queda muito grande, o Bitcoin atingiu a mínima de 2 anos, se eu não me engano, na quarta-feira. Qual que é o impacto o que você teria que aprender com essa queda? Primeiro, se você estiver fazendo a sua estruturação financeira da maneira correta, você já possui uma reserva de emergência e você não tem todo o seu patrimônio que é direcionado para investimento em criptomoedas. É recomendável que, tendo um patrimônio, você utilize 9% apenas em criptoativos, e dentro desses criptoativos, dentro desses 9%, você diversificaria entre os vários existentes, mas eu vou considerar que você está fazendo tudo isso da maneira correta. Você está utilizando um pequeno percentual, se você é uma pessoa que entende um pouco mais do assunto, gosta muito do assunto, você vai ter um percentual a mais, mas o que fazer com o dinheiro que você tem disponível para criptomoedas? Então, você teve uma queda muito grande. Como eu falei, considerando problemas futuros que possam ocorrer, a única criptomoeda que sairia ilesa no sentido figurado, que continuaria com uma certa confiança, seria o Bitcoin. Pensando nisso, nós podemos fazer da seguinte maneira. Não é uma recomendação, é a maneira como que eu faço hoje. Eu utilizo a carteira da seguinte maneira: 50% em Bitcoin, 40% em Ethereum e 10% para todas as altcoins. Solana, Cardano, XRP, essas outras. Não que eu tenha essas três, mas eu deixo apenas 10% do meu patrimônio de criptomoedas em altcoins alternativas ao Bitcoin. É óbvio, né? Altcoins é esse o termo, alternativas ao Bitcoin. Mas eu acho que dessa forma a gente consegue se blindar muito, porque tendo o Bitcoin, que é muito volátil, mas dentre as criptomoedas é o menos volátil e mais confiável, você tem que ter uma parte muito mais significativa de Bitcoin na sua carteira do que qualquer outra criptomoeda. Então você tem o Bitcoin com 50% e 40% com o Ethereum, que é o segundo maior projeto que nós temos. Montando a carteira dessa forma, você fica menos sensível à volatilidade do mercado quando falamos de altcoins, porque elas são muito mais sensíveis, né? Se o Bitcoin sobe 10, elas sobem 50, se o Bitcoin cai 10, elas caem 60. Então, você diminuindo a porcentagem dessas criptomoedas que são muito voláteis, muito mais voláteis do que o Bitcoin e o Ethereum, você diminui o seu risco e a sua perda de capital. Mesmo que a gente tenha, né, o efeito de ciclos de mercado, é muito ruim você ver seu patrimônio caindo 60%. Mas não é interessante nós termos, vamos pensar uma situação que a pessoa tinha 100% do patrimônio em FTT, eu acho muito difícil, mas ela perdeu tudo, ela perdeu todo o patrimônio dela. O mesmo acontece se você tiver 100% em, por exemplo, Terra Luna, a pessoa perdeu tudo. Então é muito interessante a gente diversificar dessa forma, sempre visando ter mais Bitcoin. Muitas pessoas falam que é necessário você ter 70 em Bitcoin e 30 em Ethereum, mas eu acho que outros projetos menores possuem sim o seu valor e devem ser analisados com carinho e investidos se a pessoa julgar necessário. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo, um vídeo um pouco mais rápido para contar o que aconteceu nessa última semana aí, como você pode se blindar disso. Deixa o like, se inscreve aí e deixa alguma dúvida aí no comentário. E não deixa de passar aqui nos outros vídeos que a gente fez também, inclusive uma recomendação de 3 livros que eu acho que todos deveriam ler.